Olá, galera leitora! Estamos novamente para mais um encontro com a leitura. Desta vez vamos tratar sobre a fábula e fiz a leitura dessa obra de Fedro, Fábulas. Fedro, né, o autor, ele nasceu lá na Trácia, uma região ali onde é a Grécia, aquela região por ali, como temos hoje. E ele foi levado para Roma, ele era escravo, mas ele foi alforriado, você recebeu sua liberdade e continuou trabalhando como. Ele utilizava a pedagogia, né? Ele era um professor. Ensinava através de fábulas. E a fábula utiliza o animal, né? Personifica os animais para passar mensagens para as pessoas. E quando Cristo, quando esteve também na Terra, como ser humano, também tinha as parábolas, né? Que pegava exemplos da vida diária para também ensinar, dar ensinamentos. Então, assim também, as fábulas têm esse lado, digamos assim, um pouco cômico a fábula, né? Porque utilizam os animais, mas às vezes também eles utilizavam próprias pessoas para passar os ensinamentos. Então eu escolhi algumas aqui das fábulas de Fedro para que a gente possa ler aqui e comentar e atiçar, digamos, o desejo que o leitor, a leitora venha ter contato com estas fábulas. Então vamos começar aqui com o lobo e o cordeiro. Ao mesmo rio vieram compelidos pela sede o lobo e o cordeiro. O lobo estava mais acima e o cordeiro bem mais abaixo. Então o predador, incitado por sua goela maldosa, encontrou motivo de rixa. Ele falou: Estou a beber e tu poluis a água. Ou seja, o lobo estava na correnteza acima. Mas ele, para provocar o cordeiro que estava abaixo, disse que o cordeiro estava bebendo e poluindo a água que ele estava bebendo lá em cima. Então o cordeiro respondeu: Como posso fazer isso? Que te queixas? Ó lobo, de ti para meus goles é que o líquido corre. Repelido pela força da verdade, ele replicou: Cerca de 6 meses atrás, falaste mal de mim. O cordeiro novamente fala: Eu? Eu sequer era nascido. Então o lobo disse: Por Hércules, uma expressão lá grega, teu pai então foi que me destratou. Ou seja, a intenção dele era causar o atrito. Em seguida, dilacera a presa, ou seja, matou o cordeiro, dando-lhe a morte injusta. Então, escrevi esta fábula por causa daqueles indivíduos que oprimem os inocentes por razões fictícias, ou seja, quando alguém, digamos popularmente, não vai com a cara, como dizemos, né? Fica procurando meios, motivos para incriminar, para perseguir. Então, ele utilizou esse ensinamento, né, através desta fábula. Temos outra aqui. A gulodice do cão. Quem cobiça o alheio, perde, de modo justo, o próprio. Certo cão, ao atravessar o rio a nado, levando preso, né, aos dentes um pedaço de carne, viu no espelho das águas a própria imagem. Julgando enxergar outra presa levada por outro cão, teve o ímpeto de arrebatá-la. Ele viu a imagem refletida dele, né, na água e pensou que fosse outro cão com outra presa. Então ele teve o ímpeto de arrebatá-la. Fracassada que foi sua ambição, além de deixar cair o alimento que já levava, que já segurava na boca, ainda sequer logrou êxito em se apoderar do que tinha cobiçado. Ou seja, ele queria tudo, né? Aí já tinha o dele, mas ele queria mais ainda e acabou perdendo até o que tinha. A terceira aqui. A novilha, a cabrinha, a ovelha e o leão. 4 animais. Né? Fazer sociedade com o mais forte nunca é seguro. Esta pequena fábula atesta a minha proposição. A vaca, a cabrinha e a ovelha, alvo constante de agressões, fizeram uma sociedade com um leão da floresta. Como tivesse capturado um veado corcudo após separarem as partes, assim falou o leão. Então eles juntaram-se e capturaram o veado para se alimentar. Então o leão disse: Olha, eu pego a primeira. Ela é minha porque eu me chamo rei. Vocês me entregaste também a segunda, porque estou em sociedade com vocês, né?
A terceira me cabe, porque tenho mais força. Se alguém tocar na quarta, seria aplicada a pena. Assim, o maldoso arrebatou sozinho a presa. Eles fizeram a sociedade com o mais forte, mas aquele mais forte foi o próprio mal dele, então eles tinham que se associar entre eles, né, para alcançar os objetivos. Não, eles procuraram alguém mais forte e colocaram suas esperanças e foram decepcionados. Né? O mais forte viu que eles não tinham poder sobre ele, então saíram perdidos. Tem um outro aqui. O falso médico. Um péssimo sapateiro, a história, um péssimo sapateiro, atolado na miséria, passou a exercer a medicina numa região desconhecida. Ali ele vendia um antídoto sob falso rótulo. Assim adquiriu boa fama com suas trapaças de verbosidade. Como ali estivesse acamado em decorrência de grave enfermidade o rei da cidade, ele ficou sabendo dessa fama. Então, a fim de testar a competência desse médico, pediu uma taça. A seguir derramou nela água, simulando misturar veneno ao antídoto. E ordenou o médico que bebesse, sob a promessa de recompensa. Então o médico, temendo a morte, confessou que se tornara célebre. Ele se revelou, né? Ele se tornou célebre. Ele mesmo disse: Não me tornei célebre por sabedoria alguma da arte médica, mas sim graças à ignorância do povo. Então o rei convocou o povo para uma assembleia e disse: Vede a enormidade de vossa loucura. Já que não hesitais em confiar vossas cabeças e vidas a alguém que sequer sabe consertar um sapato. Já era um péssimo sapateiro. Você já não pode entregar nem os pés para ele fazer o sapato. Imagine a arte médica. Então o Federer disse que, eu diria com segurança, que isto se aplica àqueles dos quais a astúcia é fonte de dinheiro, mas a preço dos impotentes. Ou seja, ele disse, aproveitou da falta de conhecimento das pessoas e ele, com aquele, dominou e enganou. Vamos para outra aqui. O asno e o velho pastor. A mudança de governo, né? Na mudança de governo dos cidadãos e cidadãs, além do nome do dominador para os pobres, nada muda. Ele diz que assim, tanto faz a mudança, né, de um governo para outro, e para a população que realmente precisa, muitas vezes não há aquela mudança desejada. É como se fosse trocado 6 por meia dúzia. Ele fala para isso, mas essa fábula passa para a ideia de que não é simplesmente entregar a esperança, né, daquele que foi eleito, e sim que tem que haver as cobranças, e podemos inferir essa situação. Ele diz que tanto faz passar de um governo para outro e não, o pobre continuar na mesma situação. Então o velho ele apacentava, né, o burro no pasto. E ele ficou assustado, deu um súbito clamor, porque tinha inimigos que chegaram ao poder, inimigos deles. Né? Ele aconselha então o burro a fugir com ele, para não cair nas mãos. Aí o burro disse: Olha, posso explicar-me, mas pensa que o vencedor, quem quer que seja, vai pôr sobre mim celas ásperas, ou seja, vai mudar a minha situação, a nossa situação? Aí o velho disse: Não. Então, prosseguiu o burro: A mim pouco importa a quem sirvo, posto que carrego minha cela. É como se ele falasse assim: que se não houver a mobilização, né, vai continuar na mesma situação, ou seja, um determinismo, que aquela situação permaneceria. A mulher parturiente. Presta atenção nessa, pode ser um pouco engraçado, mas também passa um ensinamento. A mulher parturiente. Ninguém retorna de bom grado ao lugar que o feriu. Quando a gente vai frequenta algum lugar que não somos bem recebidos, né? E fomos até destratados, ninguém quer retornar para aquele lugar. Então ele já passa a ideia, né? Ninguém retorna de bom grado ao lugar que o feriu. Então, uma mulher vencida, que foram os meses prestes a dar à luz, ela sofria estirada no chão. Seu marido insistia para que retornasse ao leito,
e ali findasse o trabalho de parto. Ela disse: não, onde o sofrimento começou, não confio que ali possa terminar. Fez a alusão, né, no caso, o filho foi gerado na cama, então ela não queria voltar, que agora estava sentindo dores. Ele disse: onde começou o mal, eu não quero voltar para lá. Mas também passa esse ensinamento, né, de a pessoa frequentar, permanecer em certo lugar, certa agremiação, e você ali não vê que não foi bom para você ali, e ninguém retornaria de bom grado para o local onde foi destratado. Essa é a ideia principal. Bom, temos aqui agora uma sétima fábula, o cão fiel. O que se faz de repente de modo generoso é bem aceito pelos tolos, mas apresenta ardis inúteis para os atilados. Um ladrão noturno jogou pão ao cachorro, tentando para capturá-lo com o alimento lançado à frente da boca dele. Olá, diz o cão. Antes do mais, querem trancar minha boca para não ladrar em favor da propriedade do meu senhor? Pergunta. Enganaste redondamente. Essa tua inesperada generosidade ordena que eu vigie a fim de que não faças lucro por minha culpa. É como aquela história de alguém já que está com uma mente perversa, procurando. Ou já até já é uma pessoa que tem uma mente perversa, até um inimigo, ele tenta agradar alguém dando algo, né? E aquilo ali pode ser uma cilada, né? É isso que ele quer passar ao ensinamento dessa fábula. Outra, vamos partir agora para a oitava. O indivíduo carente de valentia, que galardeia vantagem em conversa, engana quem o desconhece, porém fica alvo de riso para quem o conhece. Então, alguém que, digamos, que não tem coragem alguma, mas fica comentando por aí que faz isso, faz aquilo. Ah, se fosse eu, agiria assim, dessa forma. Mas de repente você vê essa pessoa falando isso e você já a conhece, que ela jamais agiria. Aí o motivo vai ficar o quê? O motivo para a pessoa ficar rindo. Que é tudo invenção, mentira. Né? Então, como o leão quisesse caçar, tendo um burro por parceiro, o leão chamou o burro a ser parceiro, revestiu-se de folhagem e ordenou que de imediato, né, o burro, né, ele chamasse as feras através do quê? Com a voz esquisita, para que fizesse um susto e elas tentariam correr, as presas, né? Saiu correndo na fuga assustada. E aí o leão atacava. Então o orelhudo, né, com toda a força, soltou um zurro alto e repentino. O burro começou a fazer barulho. Com esse inesperado fragor, ele espantou os animais. E aqueles apavorados dirigiam-se para os atalhos costumeiros que o leão já estava aguardando. E eram abatidos, né? O leão os abatia. Este, já fatigado do extermínio, já de barriga cheia, ele ordena ao burro que pare de fazer o barulho. Então, o burro, ele chega e pergunta ao leão: que tal a serventia para ti, a minha voz? O leão disse, com ironia enorme, disse o leão: se eu não o conhecesse, seria muito bem. Ou seja, ele já sabia que o burro era, não, era covarde. Mas para os outros ele assustou, causou aquele estrondo. Ele não conhecia ainda ele. Vamos partir agora para a nona fábula. O milhafre e as pombas. O milhafre é uma ave lá de origem europeia. Quem se entrega à pessoa má para ser protegido depara-se com a ruína enquanto procura ajuda. Se fazer associação com o mal, né, com o perverso, pode até pensar que vai ser ajudado, socorrido. Mas muitas vezes aquilo ali também é uma cilada. Vai ficar preso, né, escravizado por aquela pessoa. As pombas andavam fugindo com frequência do milhafre. Evitavam a morte graças à rapidez das asas. Então o raptor arquitetou um projeto de fraude e, assim, iludiu com tal cilada aquela raça indefesa. Disse: por que razão
conduzi a vida tão perturbada, ao invés de eleger-me rei, mediante a elaboração de um tratado, a fim de que eu as conserve ilesas de qualquer ofensa. Elas, piamente, entregaram-se ao milhafre que, depois de adquirido o reinado, passou a devorá-las, uma a uma, exercendo seu ímpeto com garras cruéis. Então, umas das sobreviventes, né, das pombas dele, perecemos de modo merecido, entregamos a vida a este pirata. Então, a mensagem dessa fábula é que você se associa a uma pessoa má, pensando que ela vai te proteger, mas na realidade vai ser o seu fim, o fim de quem se associar, não é verdade? Vamos partir agora, já está acabando. Eu fiz a escolha de 12 fábulas, embora são muitas. No livro, o leitor, a leitora que tiver oportunidade de ler por completo, então pode encontrar as fábulas de Fedro lá no ambiente da internet. Pode ser que encontre, que é algo já de domínio público de muito tempo. As fábulas de Fedro. A 10ª. O sucesso dos malvados. Certo indivíduo, ferido pela dentada de um cão raivoso, lançou ao maldoso animal pão umedecido no próprio sangue. Ou seja, ele levou a mordida de um cão. Então ele acreditava que para curar, tinha que pegar um pedaço de pão, colocava no sangue do ferimento e dava ao próprio cão. Aí ele acreditava que isso curava. Ele ouvira dizer que isso servia como remédio para curar o ferimento. Aí, só que ele raciocinou que isso não seja feito na presença de muitos cães, de modo que não nos devorem vivos ao saber que existe tal prêmio para a culpa. Qual a mensagem dessa fábula? O bom sucesso dos malvados incentiva muito a prática do mal. Porque além de levar a dentada do animal, ele deu um pedaço de pão embebido em sangue que podia atrair até outro. Ou seja, quando o mal não é punido, né, ele incentiva outros que têm a mesma vontade de praticá-lo. Se não há punição, há propagação. E já estamos chegando lá ao final, a 11ª. A mosca e a mula. Pousou a mosca no varal de uma carroça e repreendeu a mula. Como você é vagarosa, né? A mosca repreendeu a mula. Se não quiseres caminhar mais apressada, cuide que eu não te pique o pescoço com meu ferrão. Deu aquela... chamou a atenção, né? Colocou a pressão. Então a mula respondeu: não sou movida por tuas palavras. Tenho apenas aquele que está sentado na primeira cela, no banco, ou seja, alguém que está lá na carroça controlando. Ele controla meu passo com seu chicote leve, além de conter minha boca com freios espumantes. Por isso arreda de mim esta tua arrogância frívola. Sei o bastante quando devo ir devagar e quando devo correr. Então a mensagem dessa fábula é a seguinte: quem faz ameaças vãs, porque é carente de potencial, pode ser escarnecido com mérito por esta fábula, ou seja, como alguém que não tem poder nenhum para realizar tal façanha e fica galardeando, né? E até colocando, ameaçando, quando na realidade não tem potencial. Aí se passa por ridículo para fazer aquilo. E para fechar, né, aqui o nosso trabalho, temos aqui a raposa e a uva, a de número 12, foram escolhidas. Uma raposa coagida pela fome cobiçava a uva, que estava em uma alta videira. A raposa viu a uva em uma videira, ela estava lá bem no alto. Então ela esforçava-se para tentar pegar a uva, mas não conseguia, era em vão. Como não conseguia o objetivo, começou a menosprezá-la, afirmando que ela estava azeda. O que podemos raciocinar com isso aí? É algo em que muitas vezes as pessoas colocam defeito em alguém, ou então em algo, mas possui o desejo de tê-lo, ou seja, realmente queria aquilo, mas como se vê impossibilitado, aí coloca defeitos.
tanto na pessoa ou então em algo que ele deseja. Então, é aqui que terminamos, né, esse nosso trabalho sobre as fábulas de Fedro. E conforme já passei, é algo que já deve estar em domínio público, pode ser até fácil encontrar no ambiente virtual, ou até o próprio livro pode procurar em sebos e outras lojas virtuais também. Então, desde já, eu agradeço a todos vocês aqui a participação no nosso ambiente de leitura.